Eu quero vir nesses bares aqui, né? Queria levar esse vinho. Então, mas se Rafaela falou que se perdeu. Ah, não acredito, velho. Tipo assim, ali tinha mais de 10 cafés, sabe? São vários. Fica uma espuma aí em cima, sabe? Tá, ok. Você tira essa espuma, então a textura do café fica igualzinho ao café passado. Tá. Aí você vem com a colherzinha e prova um a um. Tá vendo? Tem dois preços. Sim, mas a questão é que eu acho que Ele é lindo. Aqui do lado, É, tá mais reformado. então, Vai, então, isso aqui daí passou. Tudo bem? Teve? Quanto tempo faz que tem ateliê? Ah, peraí. Ai, amiga, por que você não faz uma coisa? ela até agora. Deve ser. Eu falei pra tu que eu queria comprar uns postais aqui pra mandar pras pessoas. Olha. Tá vendo? Tá bonito? Olha as fotos. Tá bonito. Sabe, umas fotos bonitas, sabe? Uma foto e vídeo. Gente, que dia lindo que tá hoje. Sério, já dá pra sentir o cheirinho da primavera chegando, o sol e os dias bonitos. Já tá até anoitecendo mais tarde. Então hoje a gente resolveu que a gente ia acordar, a gente foi correr. E depois a gente falou, cara, vamos aproveitar um pouco o dia, fazer algumas coisas. A gente foi numa cafeteria que a gente gosta muito, que se chama Só Coffee Roasters. Só que a gente foi numa unidade que é um pouco mais tranquila, assim, que ela tem aquele... Ela é mais aberta, assim, tem um ritmo mais tranquilo. A gente gosta muito de lá. Eles têm outras unidades também que são mais frenéticas e com cara de cafeteria, aquelas coisas bem agitadas. Mas a gente foi naquela que é um pouco mais tranquila lá, é muito lindo. E hoje estava tendo um evento de cupping lá, que quem é do universo do café tá acostumado ao que é. Mas, resumidamente, é um evento em que tu consegue provar vários tipos de café, vários tipos de grãos, pra sentir as notas sensoriais e toda aquela coisa do café especial. Então, hoje era um evento que tinha vários cafés de vários lugares do mundo, de várias cafeterias aqui da Europa. Tava tendo esse evento, o Célio foi lá, provou os cafés, eu fiquei mais lá tomando meu cafezinho. Depois a gente encontrou uma amiga que foi lá encontrar a gente. Enfim, ficamos dando uma volta na rua, fomos buscar umas cerâmicas que eu fiz num workshop que eu fiz de roda de oleiro, que no Brasil se chama torno. Enfim, agora mudando de assunto, mas na minha aula de cerâmica que eu faço a técnica de modelagem. E eu fiz esse workshop, que é de torno, pra eu conhecer essa outra técnica de cerâmica. E eu confesso que eu me apaixonei. Eu queria muito ter um torno em casa, inclusive, mas por enquanto não temos. Mas vou mostrar pra vocês como ficou as peças, que eu fiquei... Sério, gente, eu fiquei apaixonada. Eu preciso muito ter um torno ou uma roda de oleiro, como chamam aqui, em casa, pra fazer cerâmica. Ou fazer cerâmica em algum lugar que tenha isso, porque eu tô apaixonada. Vou mostrar pra vocês. Essa é a primeira peça.
Eu fiz 2 copinhos, esse aqui que é um pouquinho mais alto, eu fiz esses detalhezinhos aqui pra dar um charminho. Eu achei coisa mais linda, gostosinho de tomar. Gente, apaixonada. E eu fiz um outro aqui, mais menorzinho assim, tipo um copo de cappuccininho, assim, sabe? Um copo de cappuccino que tem em cafeteria. Ó, imagina um cappuccino aqui, coisa mais linda. Gente, eu estou apaixonada por essa técnica. Acho que fica muito bem acabado. Tô apaixonada. Assim, se alguém quiser fazer uma vaquinha pra me dar uma roda de oleiro pra eu ter em casa, ou se alguma marca quiser me ajudar nessa empreitada, porque eu estou muito a fim de fazer muito mais. Enfim, essas são minhas novas peças de cerâmica. Estou apaixonada. Quero muito fazer mais. E trouxe aqui pra vocês verem, já que vocês pedem pra ver. Agora a gente vai ficar em casa. A gente já tá meio cansadinho dessa caminhada toda e tudo mais. Vamos ficar aqui descansando. Provavelmente não vamos sair mais. Vamos ficar aqui vendo um filme, cozinhando, fazendo alguma coisa. O dia tá lindo ainda, mas a gente vai ficar por aqui por enquanto. Coisa linda a xícara que meu amor fez. Olha isso, que perfeição. O dia tá muito lindo hoje, a gente não conseguiu ficar em casa, a gente decidiu sair. Eu tinha visto semana passada que ia ter uma feirinha de pet aqui perto de casa. A gente... Mais ou menos perto. Mais ou menos perto, é. Vai dar uns 40 minutos de caminhada quase. É bom pra sair um pouco, caminhar um pouquinho, né? É, e a gente vai lá, dá uma volta, a gente gosta de ver filhotinhos, a gente não vai adotar nada. Eu tenho muita vontade de ter um cachorro, né? Tenho muita vontade de ter um cachorro. Mas eu sinto que ainda não é o momento. A gente não tá no momento de ter um cachorro. A gente tem que ter uma vida um pouco mais estabilizada. Uma casa maior. Uma casa maior, entendeu? Tempo pra conseguir passear com ele. Dá atenção que um cachorro merece, né? Uma florzinha tão... Eu amo essa flor. Eu sou apaixonada por essa flor. Eu não lembro o nome, mas eu já... Na época que eu pintava, eu pintava muito essa flor. Como é que é o nome? Esqueci. Eu não sei também. Esqueci. Deixa aí nos comentários, gente, qual é o nome dessa flor. Que igreja é essa aqui, amor? Igreja de São Cristóvão. Entendi.
Olha esse carro, gente. Casinha linda. A gente chegou lá, não era uma feira pet. Na real, era uma feirinha tipo um market, assim, daí tinha uns produtinhos de cachorrinho, coleira e tal. Tinha até uns cachorros ali, tipo, era meio que um pet meeting, sei lá, uma coisa meio assim. Mas era muito pequenininho e a gente tava achando que era tipo numa praça. Então a gente só entrou, viu, falou, tá, na real não era o que a gente imaginava. E daí a gente tá voltando, só que a gente vai parar num mercado que a gente não conhece ainda, que é tipo um mercadão, tipo... Como é que é o nome? Mercado Bom Sucesso. Não, mas como é que eu posso explicar? É tipo um mercadão público, só que não público. É, tipo um mercado municipal, assim. É, tipo um mercado municipal, só que de restaurantes, assim. Que a gente viu que tem no caminho de volta pra casa. Então, como a gente já tá bem cansado, a gente vai parar lá, dar uma sentada, conhecer também o local que a gente não conhece. E depois a gente vai pra casa, ou enfim. A gente tá num bairro que eu não lembro, não sei o nome desse bairro, mas essa rua aqui em específica, eu acho ela muito bonitinha. Tipo, queria morar aqui. As casinhas. Quantas vezes em todos os vlogs a gente já falou, queria morar aqui, É verdade. Todo lugar que a gente visita aqui, a gente fala isso, cara. A gente queria morar em muitos pontos aqui no Porto, o que é muito bom, né? Porque ótimo. quando a gente for se mudar, a gente tem um leque muito grande pra escolher, né? É, que a cidade tem muitos bairros gostosos, muito bairros gostosos. Ali é um hotel. Gostoso aqui. Esse horário. Não é? Com o solzinho batendo. Para devorar. A gente gostou muito lá do Mercado Bom Sucesso, lá é muito bonito. A gente achou o ambiente muito legal. Mas a gente acabou nem comendo nada lá, porque a gente tá muito no modo economia. E lá dentro tem um supermercado do Continente, né? Então a gente entrou no mercado, a gente comprou algumas coisinhas, sentou no lado de fora, no solzinho. A gente comeu umas coisinhas e a gente veio andando pra casa. E no caminho a gente encontrou essa cafeteria que a gente tá agora, que é o Baco. A gente já conhecia o Baco é muito legal. A gente parou pra tomar um café, porque eu tô morrendo de sono. Na verdade, eu parei pra tomar um café, a Camila tá tomando só uma água. E é isso, a gente vai ficar aqui tomando um cafezinho. A gente tá num clima bem de domingo, sabe? Uma preguiça. Achar esse cafezinho foi bom pra dar um up. De lá do mercado que a gente tava pra casa, é 40 minutos de caminhada com sobes e desces, né? Então, foi bom parar um pouquinho. A gente tá bem na metade do caminho. Falta 20 minutos pra chegar em casa. A gente ainda tá se acostumando com essa rotina da corrida.
era uma coisa que, sinceramente, se falassem pra mim há um mês atrás, eu não ia fazer, porque eu sempre fui a pessoa que eu falei que não gosto de correr. Mas, na verdade, eu já corria, teve uma época da minha vida que eu corria e tal, até que eu gostava. Mas pensando nessa nova fase de que a gente tá economizando, né? Enfim, a vida mudou muito e tudo mais. A gente não tinha uma opção pra voltar a fazer exercício que não fosse algo que fosse gratuito, né? Porque, afinal, correr na rua não gasta. Claro, né? A gente gasta pensando que a gente vai querer comprar um tênis melhor, umas roupinhas melhores, né? Mas, na teoria, não se gasta nada, porque tudo a gente tem, né? Assim, eu sinto falta de fazer academia, mas pra quem não tava fazendo nada, isso tá ótimo, né? A maior questão é porque eu não tenho fôlego nenhum, né? Então a gente tá ainda entre caminhadas e corridas e o meu fôlego é zero. Zero. Mas eu acho que é assim que começa, né? É assim que começa. Você começa caminhando, aí corre um pouquinho e tal. Aí você vai aumentando um pouco o tempo, a distância. A gente só queria se mexer. A gente tava precisando se mexer. Há muito tempo, né? Há muito tempo, A gente tava precisando se mexer e a gente viu na corrida uma coisa muito, muito legal, assim, pra fazer isso acontecer, sabe? A gente sai, a gente se alonga um pouco, a gente caminha um pouco, corre um pouco. A gente tá correndo numa praça aqui perto, que é bem pertinho aqui da nossa casa. Então a gente fica correndo em círculos e tal, mas eu acho que quando eu começar a ter um pouquinho mais de fôlego, dá pra fazer algo um pouquinho mais longo, de repente, eu gosto de correr com foco, então, tipo, o foco é fazer tantas voltas, ou o foco é correr em tal lugar. Então eu acho que o próximo foco, quando eu tiver um pouco mais de fôlego, vamos sair daqui, vamos até a cafeteria tal correndo. Sabe? Daí é perfeito, porque tu tem um foco de início e chegada, assim, então isso é bem legal. E outra coisa que nos incentivou é que agora, como o inverno tá acabando, graças a Deus, a primavera vai começar agora dia 21, eu acho que ela começa. Já tá menos frio, né? O tempo já tá melhor. Hoje não tava tão bom. Hoje tava um vento absurdo, já tá bem mais friozinho. Mas no sábado... Hoje vai chover. Mas no sábado tava muito gostoso, né? Sábado tava muito bom. Sem contar que a gente tá fazendo meio que dia sim, dia não, sabe? Porque a gente acha que, como a gente tá começando, o corpo precisa ter esse momento de descanso, assim. Então a gente não tá nesse negócio de, vamos correr todo dia. E é muito difícil construir um hábito, né? E a gente tá nessa fase, a gente tá querendo construir esse hábito. Acordar mais cedo, sair cedo de casa, a gente tá tentando começar o dia fazendo isso. E faz muita, 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 muita diferença. Você chega em casa mais animado, você chega em casa com mais energia pra trabalhar, pra fazer suas coisas, sabe? Você quer se alimentar melhor. Mas é isso, né? Nova fase, novos hábitos. Vamos torcer pra dar certo. E outra coisa também que eu esqueci de falar sobre a corrida é que é muito bom pra cabeça também, né? Porque a gente tá nessa nova fase, nessa nova empreitada e novos desafios, que é muita incerteza. E tem muitos dias que a gente não tá bem, assim. Por exemplo, hoje eu não acordei muito bem, assim. Hoje eu acordei meio triste, me sentindo insegura, muito preocupada com dinheiro, muito preocupada com várias coisas. Que é normal, né? A gente tenta sempre aqui mostrar as coisas muito boas, mas é normal a gente ter dias que não tá muito bem. E o exercício, a corrida, ela ajuda a dar uma desopilada, assim. Não quer dizer que eu cheguei em casa, meu Deus, confiante. Não, eu ainda tô meio... Mas ela ajuda a liberar um ânimo, assim, né? Endorfina é o nome disso. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco, na verdade a gente vai tomar esse café da manhã. A gente vai trabalhar um pouco, são 9 e pouquinho agora da manhã. A gente vai usar a manhã toda para trabalhar bastante, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. No meio da tarde, assim, mas pro fim da tarde a gente vai no mercado. E a gente quer mostrar pra vocês algumas coisas do mercado, como é que é o mercado aqui, um pouco. A gente já mostrou em outros vídeos, mas a gente quer mostrar um pouco mais agora com detalhe, assim. Não é um vídeo de mercado, mas a gente quer mostrar um pouco de preço, algumas coisinhas que tem aqui que não tem no Brasil, né, que a gente gosta, acesso a algumas coisas que a gente tem aqui que a gente não tinha quando a gente morava em São Paulo e que a gente gosta muito, assim. E tu ama ir no mercado, né, amor? Nossa, eu amo ir no mercado. Eu amo ir no mercado. Eu adoro, adoro. É cansativo pra caralho. Nossa, mas eu gosto muito de ir no mercado, gente.
Um jovem senhor idoso que Jovem. ama ir no mercado. Eu gosto de fazer o mercado devagar. Eu ando devagar, fico olhando tudo. A Camila não, ela é prática. Ela vai, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Eu falo, não, calma, vamos. Tô Não, andar eu todos ando os corredores. Eu ando todos os corredores, mas eu ando todos os corredores andando assim. Quero, não quero. É isso. Peguei, boto no carrinho. Eu olho até o que eu não vou pegar. Ai, mercado cansa muito, gente. Cansa muito. Chego em casa podre de cansado. Eu olho até o que eu não vou pegar, entendeu? Eu fico olhando as coisas, falo, nossa, que legal. Eu nem como essa o que eu tô vendo, mas eu olho, eu vejo o preço, eu falo, nossa, tá caro isso aí. Sentido, direction, Estádio de Dragão. Estamos indo no mercado. Perto lá da nossa casa não tem mercados grandes. Só tem mercados esses mais de bairro, assim. Então a gente sempre pega o trem, o metro, né? O metrô. Porque aqui fala metro, gente, então eu fico falando errado. Certo aqui, errado aí. Certo aqui e errado no Brasil. E vem até um mercado maior que fica dentro de um shopping. Então sempre é uma funçãozinha, assim, a gente vem de metrô e volta de Uber, sabe? Então é sempre uma função, mas é melhor porque é um mercado muito maior, então tem muito mais opções, muito mais coisas que não tem nos de bairro, sabe? É normal, é tipo ir num Carrefour aí no Brasil, sabe? Ir num Açaí. Você vai num mercado maior, normal. Como a gente vai fazer compra de mês, vale a pena ir nos maiores pela variedade, não é nem pelo preço, porque o preço é meio que o mesmo, mas tem muito mais coisas. Why is it that only with you things always go wrong? When yesterday you said it's me you looked for so long. We stayed up all night long, writing an awful song. Don't understand why can't we just get along? I said I saw the sunrise, you corrected the moon died, leaving me to cry. I don't know why. One day you're my guiding star, next day I don't know who you are, but when you say I'm sorry, it's melting me down.
Gente, vocês não vão acreditar que ontem a gente tava no mercado, a gente ficou falando blá blá blá, várias coisas pra vocês, explicando, falando enquanto pegava e tal. E vocês acreditam que o microfone tava desligado o tempo todo? Deixa eu deixar vocês aqui pra gente falar. Eu sou uma pessoa que sou mega tímida pra falar com a câmera e no mercado eu falei pra caramba. Falou mesmo? Nossa, eu falei pra caramba e depois descobri que não tinha gravado nada, fiquei chateado. Cara, a gente ficou muito chateado. Quando a gente descobriu, a gente ficou tipo assim, sabe quando bate, faz tipo... A gente quase parou de gravar. Mas daí no fim a gente falou, não, a gente faz uma edição animada e tal, que vocês devem ter visto, deve ter ficado linda. Depois a gente explica. Mas, resumidamente, o que a gente falou muito lá foi sobre o acesso a pequenas coisas que a gente tem aqui, que são mais acessíveis e podem ser encaixadas no dia a dia, assim, sabe? Eu vou abrir aqui a nota porque toda compra que a gente faz nesse mercado, a gente passa, tipo, o cartão, que é o cartão do mercado, só que ele não é físico, ele é no aplicativo. Então toda compra fica registrada nele e eu consigo acessar a nota direto nele. Mas basicamente o que eu gosto muito aqui, primeiramente a variedade das coisas. Aqui tem bastante variedade de tudo. Quase todos os produtos têm bastante variedade. Eu sentia falta isso nos mercados do Brasil. Depende do mercado, né? Tem mercado que tem, mas os mercados normais... É porque em São Paulo a gente ia muito em mercados menores. Tipo, até o Carrefour não tem tanta variedade. A gente ia no Carrefour, tinha porque era um Carrefour maior, mas não era tanto assim. Não tinha tanta variedade, principalmente não tinha marcas do mercado. Que isso é o que mais pega a gente aqui e a gente acha muito legal. Eu acho que tinha marca, acho que o Carrefour tem marca própria, mas não é boa. Não é boa, sabe? Acho que o Extra também tem, o Dia tem marca própria também. O único mercado que eu tive contato com marca do mercado lá no Brasil foi o Sam's Club, que tem aqueles Member Mark, eu não lembro o nome da marca, acho que é esse. Members Mark. Members Mark. Que é a marca do Sam's Club, a marca do Walmart, e os produtos são bons e tal. E isso é muito parecido com aqui. Só que o Walmart é um mercado internacional. Então é por isso que acontece isso. E eu no Sul tinha acesso, que quem é do Sul vai saber, das coisas da marca do Zafari. O Zafari é muito foda. Porque as coisas da marca do Zafari são muito boas. E se compara muito ao que a gente tem aqui. A gente até falou isso ontem quando a gente estava lá no mercado. Que se compara muito, assim, sobre o lema do Zafari, que é economizar é comprar bem. Aqui a gente mais compra bem por variedade. Preço. Só que não é, o mercado que a gente vai não é o mais econômico também. Não. A gente também não sabe quais seriam mais econômicos, enfim. É que todo produto aqui de marca famosa tem a sua cópia da marca do mercado. Então, por exemplo, Ruffles. Tenho a Ruffles e tenho da marca do mercado, que é exatamente... A Ruffles do mercado. Que é exatamente igual. Gente, o gosto é muito parecido. A embalagem lembra um pouco. E é muito bom. E é tipo... A diferença nem é tanta. Mas no montante ela acaba contando. Normalmente a diferença é €1. Cêntimos, às vezes. Mas... Não, a diferença por exemplo, das batatas, dos salgadinhos, tipo assim, tem... Vamos falar do Continente, que é o mercado que a gente tava. Eles têm tipo Doritos, a cópia do Doritos. A cópia do Doritos é tipo 1,50 de diferença. Mas um exemplo que eu queria dar era o da massa. Por exemplo, a gente pegou o macarrão da marca do Continente, que é ótimo. E ele tava só tipo 30 cêntimos de diferença do da Barilla. A gente pegou o do Continente porque a gente tá num modo muito economia. Mas super seria possível a gente pegar o da Barilla, porque a diferença não era tanta. E marcas como Barilla, que são marcas muito boas, que no Brasil são bem mais caras, conseguem entrar no nosso dia a dia. Tipo Nutella, a Nutella, eu não sei, eu não lembro o preço, mas vamos supor, uma Nutella é €2, a marca do Continente é 1,10. Sabe? Os produtos são muito acessíveis, entendeu? Isso é muito legal. Tipo, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, eu sou viciado e que eu não comprava tanto no Brasil porque é caro, é azeite. Azeite é uma coisa que, tipo, eu tinha acesso no Brasil, aí ele ficou muito caro e eu parei de tomar azeite, entendeu? Eu tomava azeite. Tomava? Tomar azeite na comida, porque é bebida, é líquido, né? Eu parei de colocar azeite na comida, porque ficou muito caro. Aqui, porra, a gente tá na terra do azeite, é muito, 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 muito barato.
O azeite que eu compro pra tomar aqui, pra ter aqui em casa, ele custa menos de 2 euros. Entendeu? Mas tem azeites mais caros, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo um azeite mais caro, ele é acessível, né? Tipo aquele Herdade de Esporão, que eu gosto muito. É, aquele que tu gosta, que tu tá louco pra comprar, é 12 euros. Ele é mais custa caro. 12 euros, ele é mais caro, mas é uma garrafona, entendeu? E no Brasil ele custa mais 100 reais, sabe? É um azeite super caro. E isso vale para quase todos os produtos, assim, tipo, é o que a Camila tá falando, tem coisa que é muito cara, tem coisa que é barata, mas tudo é acessível. E ainda falando sobre preços e acessibilidade, quem mora aqui tem que se acostumar. É o café. Ih, chegou o café. Chegou o meu café, gente! Olá! Gente, lembra que eu falei pra vocês da assinatura de café que eu fiz, que é de uma cafeteria que eu gosto muito, que tem lá em Barcelona e tal, que eu sempre quis ter acesso? Então Chegou o do mês. chegou o do mês e é exatamente isso que a gente tá falando. É outra coisa que a gente gosta e que a gente tem acesso aqui. Mas agora voltando ao que eu tava falando, tem uma coisa que quem mora aqui percebe isso, né, com o tempo, mas é uma dica pra quem vem visitar também. Tem algumas coisas que não vale a pena comprar no mercado ou que tu tem que ficar pingando de lugar em lugar pra comprar os seus preferidos. Tipo, uma coisa que não vale a pena comprar no mercado é chocolate. Eu até mostrei quando a gente tava lá no mercado um pacote de Kinder Bueno, que vem vários pacotinhos de Kinder Bueno. No mercado, aquele pacote que eu acho que vem 6, tá 8 euros. 8 euros. Isso é caríssimo. Porque se a gente vai numa loja que tem aqui na Europa, acho que tem em vários lugares, que se chama Normal, ele custa 4 euros. Então, pra quem vai visitar, fica essa dica. Não compre chocolate no mercado, vá na Normal, que tem muito mais variedades. Tem Tones, tem um monte de chocolate gostoso, que no mercado é super caro e lá é bem mais barato. Assim como produto de beleza, tipo shampoo, condicionador, desodorante, sabonete, na Normal é muito mais barato. Tem outra loja também que é bem mais barato que o mercado, é uma loja que chama Prima Prix. Tem na Europa toda também. E o chocolate também lá é bem mais barato, bem mais barato. Então, assim, não é que tipo, comprar aqui é muito acessível e é muito diferente do Brasil. Eu acho que é sobre poder de compra, assim, sabe? A gente consegue comprar mais coisas com o mesmo baque financeiro que no Brasil, assim, com coisas com mais qualidade. E no total, a gente comprou, eu nem sei quantos itens, foram muitos. Foi a nossa compra do mês, a gente gosta de fazer uma compra mensal por mês e depois ir pegando algumas coisas que precisa durante o mês, assim, e tal. Mas a gente sempre faz uma compra maior. Não foi uma compra que a gente comprou tudo que a gente compra normalmente, porque tinha algumas coisas que já tinham, principalmente de produto de limpeza e tal, mas foi uma compra super completa. E no total, ela deu 202 euros, mas vocês lembram, eu falei que toda vez que a gente paga, a gente passa o cartão do mercado. Mais ou menos uma vez por mês, sem datas definidas, o mercado lança um cupom, que não é um cupom de desconto, é um cupom de cashback. Então o cupom desse mês ele tava dando 15% de cashback. Então a gente pagou 202 euros, mas a gente recebeu 30 euros de cashback. E esses 30 euros dá tranquilamente pra gente comprar as coisas que vão acabando durante o mês, tipo pão, acabou um leite. Quero comprar um queijo pra fazer uma massa. Dá pra comprar as coisas dos gatos. Dá pra comprar as areias dos gatos, que é uma coisa Areia, que ração. porque areia é uma coisa que a gente não compra na compra grande do mês, porque ela é muito pesada pra gente trazer pra casa. Então esse cashback super dá pra ir comprando essas coisas que vão precisando. 30 euros, quando você vê o número 30, parece pouco, mas dá pra comprar muita coisa. Dá, das coisas essenciais, né? Dá super pra comprar essas coisas essenciais que vai precisando. E é muito legal, então, tipo, tem alguns hacks que a gente consegue ir fazendo, que é claro, com o tempo a gente vai aprendendo isso, e que vão te ajudando a economizar. Tem um outro hack que eu descobri essa semana, que é muito legal, que a gente pode começar a fazer, que ao invés de tu ir lá no mercado e pagar o teu cartão, tu pode fazer tipo tu pode inserir o crédito no cartão do mercado, no cartão do Continente. Então, por exemplo, tu põe 100 reais de pré-pago aqui no teu cartão do Continente. Toda compra que tu fizer, independente do valor, vai voltar 10% de cashback. Ah, que legal. Então tu pode, tipo assim, esse mês eu vou botar 100 euros aqui. Não sabia. Pra ir comprando coisinhas e toda compra de 1 ou de 10 ou de 50 euros sempre vai voltar 10% de cashback. Muito legal. Então tu vai estar sempre com crédito pra gastar. Isso é muito bom. Então são pequenos hacks, assim, sabe? Isso aqui ficou muito bom, tá? É?
Tava com saudade de comer isso aqui. Peanut butter Uhum. jelly. Uhum. Nossa, tava muito gostoso.